Então, pessoal, no vídeo anterior a gente viu como analisar a resposta completa de circuitos de primeira ordem, né, através do método da constante de tempo, tá? Que ele é um método que analisa fisicamente aqueles três pontos, não é, para t menor do que zero, t igual ao infinito e t maior do que zero, e a partir daqueles três pontos eu coloco já num formato fechado de uma expressão que vai me fornecer a resposta completa, seja da tensão no capacitor quanto da corrente no indutor, tá? Mas eu gostaria de lembrar vocês que aquele formato da resposta completa, tá? Da onde que saiu aquela exponencial de menos t sobre tal, tá? Que é digamos, a evolução no tempo da variável de interesse. Aquilo ali a gente obteve duas aulas atrás, quando a gente analisou a resposta natural, né, de circuitos de primeira ordem. Ela sai da solução da equação diferencial de primeira ordem, né? A gente aplicou uma técnica matemática para resolver aquela equação diferencial e com isso obteve a resposta completa, né, a partir da constante de tempo do circuito, tá? Que foi uma maneira de representar. Mas nada impede de que para qualquer circuito de primeira ordem vocês obtenham a equação diferencial de primeira ordem, tá? E resolvam essa equação diferencial de primeira ordem para obter a resposta completa, certo? Então, esse método que a gente vai ver agora, que é um método generalizado, ele consiste em obter a equação diferencial de primeira ordem do circuito, tá? E resolver essa equação diferencial de primeira ordem, tá? Mas o bom aqui desse método é o seguinte, é que eu vou ensinar vocês a colocar essa equação diferencial de primeira ordem nesse formato padrão, tá? O que é esse formato padrão? O meu x de t é a variável de interesse, tá? Ou seja, tensão no capacitor ou corrente no indutor, tá? Então, eu vou deixar a equação da variável de interesse, essa equação diferencial de primeira ordem, nesse formato, onde a minha derivada vai estar multiplicada por 1, tá? Então eu vou ter que manipular matematicamente essa expressão para deixar esse termo aqui multiplicado só por 1, e eu vou ter aqui a variável de interesse, tá? Um outro termo multiplicado pela variável de interesse, igual a uma outra constante, tá? Então, pessoal, a partir do momento que vocês colocarem a equação diferencial nesse formato aqui, eu vou dar, digamos, a solução já da resposta completa do x dt em função dos valores de p e de q. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma técnica de resolução dessa equação diferencial aqui para obter já uma resposta padrão para o meu x dt. O que significa que vocês não vão precisar resolver a equação diferencial de primeira ordem para cada circuito. Tá? Vocês só vão ter que obter a equação diferencial de primeira ordem e, uma vez obtida, vocês já vão ter a resposta completa dessa variável. Tá? Então, a gente vai ver aqui, primeiramente, matematicamente, analisar digamos, essa expressão aqui, né, para entender como que a gente chega no meu x dt, tá? Ou seja, como que eu consigo isolar x dt nessa expressão aqui, tá? E a partir daí, então, a gente vai ver como que eu chego nos valores de P e de Q analisando um circuito de primeira ordem genérico, tá? Então, pessoal, a técnica de solução da equação diferencial que a gente utiliza para obter esse método generalizado é o método do fator de integração. Tá? Ele consiste em encontrar uma função que, quando ela for derivada, ela vai nos fornecer uma equação semelhante à que a gente procura. Tá? Qual é a expressão que a gente procura? É essa daqui. Tá? Derivada de x dt mais p vezes x dt é igual a Q. Tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, Q é igual a tudo isso daqui. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar
a derivada desse polinômio, tá? X dt vezes e na pt, e derivar, não é? Eu tenho a derivada de um produto de funções aqui, então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Então, eu ficaria aqui com a derivada de x dt vezes e na pt, tá? Mais a derivada de e na pt, que só o p passa multiplicando, né? Vezes x e na pt, tá? Então, se eu colocar o e na pt aqui em evidência, nesse termo, não é? Eu tenho que a derivada desse produto é a derivada de x dt mais px dt, multiplicado por e na pt. Tá? Então, esse termo aqui, pessoal, que está aqui dentro, vocês podem ver que ele é idêntico a esse termo aqui, tá? Que é a derivada de x dt mais p x dt. Tá? Só multiplicado por e na pt. Tá? Então, quer dizer que esse termo que eu tenho aqui é o Q multiplicado por e na pt. Certo? Então, eu posso dizer que a derivada desse produto, né, seria igual a Q que multiplica E na PT, certo? Então, agora o que eu quero saber é o valor do xdt, né? O xdt é a minha variável de interesse, então eu quero isolar ele. Então, para eu isolar, primeiramente, eu vou integrar em ambos os lados da equação, não é? Porque aqui eu tinha a derivada do xdt, e na pt, né? Então eu integro aqui e chego nessa expressão, tá? O meu e na pt passa dividindo, né? Então ele fica e na menos pt, multiplicado pela integral desse termo aqui, tá? Sabendo, não é, que o Q é uma constante, e manipulando matematicamente essa expressão aqui, eu chego nessa resposta, tá? Onde o meu xdt, ou seja, a minha variável de interesse, o que é esse xdt? Tensão no capacitor ou corrente no indutor, tá? Ele vai ser uma constante A, que multiplica E na menos PT, mais Q dividido por P, tá? Então, pessoal, isso aqui significa o quê? Significa que se eu tiver essa minha, digamos, equação diferencial que determina a evolução no tempo da minha variável de interesse, eu vou deixar ela nesse formato, não é? Onde a minha derivada aqui vai estar multiplicada por 1 somente, né? Então, o que estiver multiplicando o x dt vale P, tá? É P que eu tenho multiplicado por x dt, e a minha variável independente aqui é o Q, tá? Então eu só vou pegar os valores do P e do Q, e eu já sei que a resposta da minha, digamos, dessa minha equação diferencial de primeira ordem vai ser uma constante e na menos pt, o P eu já tenho, né? Mais Q dividido por P, que eu também já tenho ali da minha equação diferencial de primeira ordem, tá? Então, esses dois termos aqui, né, eles representam, respectivamente, a resposta natural do meu circuito e a resposta forçada, tá? Então, pessoal, para eu obter matematicamente a resposta completa, né, eu só tenho que encontrar a expressão, né, que rege a minha variável de interesse, né, que é a minha equação diferencial de primeira ordem, nesse formato. E daí eu posso relacionar diretamente com a resposta no tempo. Tá? Então vocês podem ver que esse P e esse Q estão aqui, né? O P aqui, Q e P. Tá? E só fica faltando, a partir da condição inicial, eu calcular o valor do A. Tá bom? Então, como que é o procedimento desse método generalizado, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que encontrar a equação diferencial para tensão no capacitor ou corrente no indutor em T maior do que zero, no formato padrão assim, tá? Esse formato aqui, tá, pessoal? Então, aqui já tem um ponto importante de vocês se darem conta se forem utilizar esse método, tá? Vocês precisam chegar numa equação diferencial, tá? Vocês precisam chegar numa derivada.
Tá? Então vocês têm que lembrar como que é a relação entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, porque é justamente esse elemento que vai determinar para vocês a derivada nessa função. Tá? Então, vocês têm que lembrar que a corrente no capacitor ela é a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? Então, se eu tiver num circuito do tipo RC, tá, eu tenho que equacionar a corrente no capacitor, porque daí eu vou ter uma expressão função da derivada da tensão. Tá? Da mesma forma, se eu tiver num circuito do tipo RL, eu tenho que equacionar a tensão no indutor, tá? Porque a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente. Tá? Então, é da corrente no capacitor e da tensão no indutor que a gente obtém o termo da derivada nessa expressão. Tá? Então, por exemplo, um circuito com capacitor, eu vou ter que usar, de alguma forma, uma análise nodal, né, para achar a corrente do capacitor. E quando eu estiver trabalhando com um indutor, eu vou ter que utilizar uma análise de malhas, né, para equacionar a tensão desse indutor. Tá? Então, uma vez que eu obtive essa equação diferencial, a minha variável de interesse, né, ela é obtida só substituindo os valores do Q e do P nessa resposta padrão. Tá? E o valor do A, tá, o valor desse A aqui, ele vai ser obtido lá no final a partir da condição inicial. Tá? A condição inicial, aquela que a gente obtém para o circuito estável em T menor do que zero, é o meu x de zero. Então, se eu substituir t igual a zero aqui, eu fico com A mais Q dividido por P. Como o Q e o P eu já vou ter, e o x de zero eu vou obter, daí eu isolo o valor do A para utilizar aqui na minha resposta completa. Tá, pessoal? Então, a gente vai ver agora aquele mesmo circuito, né, o circuito ali com os dois resistores e o capacitor, analisando a partir desse método, tá? Analisando a partir do método generalizado. Tá? Então vamos lá para o quadro de novo. Então, pessoal, eu sei que eu quero chegar numa expressão dessa forma, ó. A derivada da tensão no meu capacitor mais P, que multiplica a tensão no capacitor, vai ser igual a Q. Tá? E daqui eu sei que a tensão no capacitor vai ser igual a Ena menos PT mais Q dividido por P. Tá? Deixa só eu confirmar que é isto. Mais Q dividido por P. Isso aí mesmo. Tá? Então, pessoal, eu tenho que chegar nessa expressão aqui, ó. Em que condição de circuito, pessoal? Eu tenho que chegar para T maior do que zero. Certo? E, nesse caso, quando eu vou obter digamos, a equação diferencial do meu circuito, eu não vou desabilitar nenhuma fonte. Tá? Então, eu vou analisar esse circuito aqui para T maior do que zero. Então, vou redesenhar ele aqui para T maior do que zero, né? E eu vou considerar aqui o meu capacitor no meu circuito também. Um capacitor de 1/4 de farad. Tá? A minha tensão está nesse ponto aqui, certo? E agora eu tenho que obter uma expressão desse tipo aqui que está ressaltado para vocês.
Tá? Ou seja, a derivada dessa tensão mais uma constante vezes a tensão é igual a uma variável independente. Tá, pessoal? Então, como que eu vou chegar nessa expressão? Como eu falei, quando eu quero saber, quando eu quero ter uma expressão em função da derivada da tensão, eu tenho que equacionar aqui a corrente no capacitor. Né? Aqui eu já tenho essa corrente I, não é, que foi indicada aqui no circuito, e eu posso colocar aqui para baixo, por exemplo, um IR, tá? A corrente nesse resistor aqui. Tá? Então eu tenho que partir dessa lei das correntes de Kirchhoff. Né? Eu sei que aquela corrente I vai ser igual ao IC mais o IR. Tá? E agora eu tenho que colocar todas essas variáveis aqui em função da tensão no meu capacitor. Tá? Então, por exemplo, imagine que se eu tiver um terra nesse ponto aqui, né, eu posso fazer como uma análise nodal, sendo esse ponto aqui, esse ponto V, né, a tensão do meu capacitor. Tá? Então, por exemplo, o I seria 30 menos o meu VDT, né, dividido por 10 ohms. Tá? Aquela corrente I ali. Isso aqui seria igual ao quê? A corrente no capacitor. Como que é a corrente no capacitor, pessoal, no tempo? É C vezes a derivada da tensão. Tá? Então, eu tenho C, que é 1/4, né, que multiplica a derivada da tensão. 1/4 dV dt sobre dt. Tá? Mais o IR. O IR é a corrente naquele resistor que eu tenho que representar também em função da tensão no capacitor, que seria VDT dividido pelaquela resistência, né, por 20 ohms. Tá? Então, pessoal, aqui eu já tenho a expressão que eu vou ter que manipular, tá, para chegar naquele formato lá em cima que eu coloquei para vocês. Tá? Então, se eu fizer o mínimo múltiplo dessa expressão aqui, eu posso multiplicar por 20, né? Então eu ficaria ali com 60 menos 2VDT igual a 5 vezes a derivada da tensão, né, mais o VDT. Tá, pessoal? Então eu vou separar agora as variáveis, né? Eu vou deixar o que é função da tensão para um lado da equação e o que é variável independente para o outro lado. Então eu tenho 5 vezes a derivada, né? Ali eu tenho VDT mais 2 VDT, então aqui mais 3 VDT. Isso aqui vai ser igual a 60. Tá? Então, pessoal, nós quase chegamos no formato que a gente precisa. Tá? Só que vocês podem ver que eu não posso ter nada multiplicando na verdade, o 1 tem que estar multiplicando a derivada, né? Então, essa expressão aqui eu tenho que manipular ela, vou trazer ela para cá, ó, dividindo por 5. Tá? Então, eu vou ficar com a derivada da tensão no capacitor, certo? Mais mais 3 dividido por 5, né? Vezes a tensão. Isso aqui vai ser igual a 12, né? 60 dividido por 5 dá 12. Tá, pessoal? Então agora elas estão no mesmo formato. Tá? Então isso significa o quê? Significa que o meu P ele é igual a 3/5, tá? E o meu Q ele é igual a 12. Certo? Então agora eu venho aqui para a resposta completa da tensão no meu capacitor. Tá? O que eu estou dando para vocês aqui já é a resposta da equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, eu sei que o meu VDT vai ser igual a
que multiplica E na menos P sobre P vezes T, tá? Onde o P é 0,6, né? Então 0,6T, mais o Q dividido pelo P. Tá? Isso aí, Q é 12 dividido por 3/5, isso aqui fica igual a 20. Tá? Então, pessoal, nesse ponto aqui é quando eu vou ter que usar a condição inicial para encontrar o valor do A. Tá? Eu sei ali, né, daquela análise que a gente fez no vídeo anterior, que o meu VD0 ele vai ser igual a 10 volts, né? Então, se eu substituir aqui, né, VD0, ele é igual a 10, que é igual a A mais 20, né? Se eu substituo T no E elevado na menos 0,6T, ele é igual a 1. Tá? Então, daqui eu vou tirar que o meu A ele é igual a menos 10. Tá? E daí só tenho que substituir agora o valor do A, tá? O A que eu calculei aqui, eu devolvo ele aqui para a resposta completa, né? Então eu sei que o meu VDT seria 20 menos 10 e na menos 0,6T. Tá, pessoal? Então aqui a gente obteve a mesma resposta, né, para tensão no capacitor, utilizando primeiro o método da constante de tempo, que a gente viu no vídeo anterior, né, e agora utilizando o método generalizado. Tá, pessoal? Então, quem tem mais facilidade na parte de equacionamento do circuito, equacionamento matemático, facilidade para trabalhar com manipulação matemática dessas funções diferenciais, tá? Pode usar esse método aqui. Tá? E quem tem mais facilidade de trabalhar com a parte de análise física, não é? Ou seja, obter a condição inicial, resposta forçada, a constante de tempo, analisando o circuito por partes, usa o método da constante de tempo. Tá? Então, além dessa, digamos, desse exemplo aqui, a gente teria mais um exemplo, tá? Que é aquele mesmo que a gente resolveu no vídeo anterior, tá? Só que agora para determinar a partir do método generalizado, tá? Mas esse exemplo aqui eu vou deixar daí de tarefa para vocês da aula de hoje. Tá, pessoal? Então esse aí é o método da análise generalizada para obter a resposta completa de circuitos de primeira ordem.